E aí, meu povo, na luta nas lágrimas! Jornada da Pietro tá ficando cada dia mais legal. O último episódio foi incrível. O Tomás e a Pietro conseguiram conversar sobre a forma como o Tomás resolvia as questões depois que ele errava, como é que ele buscava conhecimento, como ele aplicava isso para acertar as questões depois. E isso foi muito claro para mostrar como ele chegou às 157 questões acertadas no Enem. Se muita gente teria medo de ter um primo como o Tomás, que acerta tanto no Enem, a Pietro tá aproveitando nessas férias para aprender o máximo que ela pode. E cada dia de convivência com ele tá mudando um ponto nessa jornada da Pietro. Então vamos falar da jornada da Pietro para acertar 160 questões no Enem. Ainda não tinha acontecido o SISU, não tinha acontecido o resultado do Enem, mas a Pietro já tinha uma forte intuição de que não passaria. O Tomás, por outro lado, estava tranquilo, tinha quase certeza de que ia passar e estava só discutindo com a Pietro coisas que poderiam melhorar já o próximo ano dela de preparação. Fato é que a Pietro estava achando essas férias mais interessantes do que ela podia imaginar quando elas começaram. Muitas vezes ela e o Tomás se pegavam conversando por horas sobre assuntos aleatórios, mas quando o assunto chegava no Enem, a coisa era séria. Mas nem por isso era chata. Tomás, teve uma vez que você falou que começou a medir sozinho a sua forma de evoluir a sua preparação até o Enem, que esse ano foi diferente dos anos anteriores. Como é que você fez isso aí? Você não chegou a explicar muito isso. Esse é um negócio interessante. Na verdade, toda essa ideia de saber se eu estava melhorando ou não surgiu quando eu assisti um vídeo que o Kleber falou que ele conseguiu passar em medicina quando ele parou de se sabotar. Falei, cara, como é que eu sei se eu estou me sabotando ou não? Sabotar? Sabotar é uma coisa que você faz, nem sempre você percebe, mas sempre te prejudica. No caso dele, ele disse que começou a fazer muitas questões e como ele queria fazer um grande volume de questões, quando ele errava uma questão, ele já ia direto na resolução. Aí ele lia aquela resolução e ficava com uma sensação agradável e confortável de que ele também conseguiria fazer. Mas isso era uma sabotagem, porque isso escondia uma coisa muito grave, que era a incapacidade dele de fazer a questão sozinho, que é o que interessa no Enem. Ele disse que às vezes ele fazia 100 questões por dia, errava a maioria, lia a resolução de todas elas e se sentia capaz de fazer todas, mas sem comprovar se ele realmente era capaz de resolver sozinho aquelas questões que ele tinha errado ou não. Ou seja, ele estava se sabotando. Eu fiz isso esse ano, e fiz muito! E normalmente isso acontecia quando eu tentava fazer as questões que os professores ainda não tinham dado. Eu queria avançar na matéria, queria correr sozinha pelo mundo das questões que o professor ainda não tinha ensinado a fazer. Tentava, não conseguia, já olhava uma resolução, achava que tinha entendido e ia para a próxima. No dia do Enem eu tinha feito mais questões que todas as minhas amigas da sala. Achei que eu estava super preparada. Cheguei lá, foi mal. Será que foi por isso? O Enem é implacável em algumas coisas. A gente só consegue fazer nele aquilo que a gente treinou. Se a gente treinou ler resolução ou assistir alguém fazendo resolução, é isso que a gente vai conseguir fazer no Enem. Mas lá não tem ninguém fazendo resolução pra gente. Então, a gente não treinou fazer sozinho. No dia do Enem, a gente não vai conseguir fazer sozinho. Ele é implacável nisso aí. Não tem como fazer 157 acertos se você tiver treinado esse tipo de comportamento na sua preparação. Isso eu descobri na pele. Nossa, eu vacilei horrores nisso esse ano. E sabe uma coisa? Se a gente não tivesse conversado sobre isso, eu acho que eu não teria percebido como isso é prejudicial. Eu ia acabar fazendo tudo de novo. Foi pra não cair nessas coisas que eu tive que criar uma regra muito clara sobre o que eu ia considerar uma questão que eu tinha acertado ou uma questão que eu não tinha acertado. Ué, a questão que você não acertou é a questão que você errou, não é? Não necessariamente. Eu posso ter marcado a alternativa correta sem saber fazer. Eu não digo que essa questão eu acertei. A minha regra dizia que eu só podia marcar como questão certa aquela que eu conseguisse eliminar todas as alternativas erradas, sem olhar em absolutamente nada, só com uma caneta preta na mão. Essa era a minha regra para dizer que aquela questão era uma questão correta. Ué, mas aí como é que você fazia com as questões que você não tinha conseguido chegar exatamente nas 4 alternativas erradas para ficar só uma certa? Sei lá, você ficou em 2, por exemplo, como é que você fazia? Isso aí tem um recurso no Doodle que quando você fica em dúvida entre 2 alternativas, por exemplo, você marca
marca aquela que você acha que é a correta, mas logo lá embaixo tem um lugarzinho que você marca: eu respondi, mas eu tenho dúvida. E aí o sistema já sabe que aquela não é uma questão que você fez com certeza, e ele considera isso no algoritmo dele. Tá brincando que tem isso? Você pode fazer a questão e aqui você chutou, por exemplo, você marca lá que você respondeu, mas teve dúvida, e aí se você acertar, o Doodle vai saber que você não fez aquela questão sozinho. Nossa! Exatamente. E pensando assim, eu parei com esse negócio de estudar para aprender. Eu estudava para me tornar capaz de resolver as questões. Só que resolver questões para mim é eliminar o máximo de alternativa errada, de preferência as 4, para ficar só com a certa. Então o meu estudo começou a ser orientado à ideia de julgar o que é certo e o que é errado nas alternativas. Eu estudava para isso acontecer. Na minha fase de estudar para aprender, eu só fiz estudo genérico. Eu ficava tentando aprender as coisas, mas sem uma necessidade de uso desse conhecimento. Nada ficava na minha cabeça, entrava aqui e saía aqui. Por isso que toda evolução do meu estudo foi sempre medida na quantidade de questões que eu era capaz de fazer sozinho, desse jeito, eliminando a alternativa e chegando na correta. Eu só medi a minha evolução com esse parâmetro. Agora eu entendi o que você quis dizer com o seu método próprio para avaliar se você está evoluindo ou não, mas se eu pegasse hoje, por exemplo, 100 questões do Enem, eu ia errar a maioria, devia errar umas 60, por exemplo. E eu já ia ficar um pouco mal, porque se eu fosse pensar que eu preciso pegar 60 questões e me tornar capaz de resolver sozinho essas 60 questões, eu já ia ficar imaginando o tempo que isso ia levar. Eu vou passar no Enem daqui uns 10 anos, mais ou menos. Mas aí tem um ponto que você não está considerando e eu também não considerei. Quando eu quis resolver minha vida e ser aprovado, eu entendi que eu tinha que fazer volume. E aí quis começar também com 100 questões. E começar com 100 questões por dia é uma das coisas mais desanimadoras que existe na face dessa terra. Por isso que o Doodle libera poucas questões diariamente. O Kleber se tocou que fazer um processo de qualidade para se tornar capaz de resolver a questão sozinho, com poucas questões por dia, durante vários dias, é o que traz a sua aprovação para casa. Eu fiz isso, comprovei e tenho quase certeza de que com 157 questões corretas no Enem, eu vou trazer minha aprovação para casa esse ano. Fazendo isso, só 12 questões por dia? Achei pouco. No começo eu não conseguia fazer nem as 12 questões. Você lembra daquele nosso bate-papo do que eu faço depois que eu erro uma questão? Daquele lance de investigar os 4 elementos, buscar minhas fontes de conhecimento internas e externas, até conseguir fechar a comunicação com a questão e acertar essa questão? Pois é, pode parecer que 12 questões são poucas, mas para fazer esse processo no começo, elas são suficientes. Às vezes eu não fazia nem as 12, mas eu sabia que eu tinha feito um processo excelente com as que eu tinha feito, porque esse processo todo me deu uma qualidade de processo e começou a aumentar a velocidade depois de um jeito incrível. Valeu totalmente a pena. É aquele lance, eu não posso ficar pensando no futuro. Eu tenho que fazer hoje o que eu tenho que fazer hoje, melhorar para amanhã o que der para melhorar, e depois vai chegar uma hora, você tá fazendo muito mais do que 12. Tem razão, lembrei agora. Quando a gente fez aquela questão que era das árvores que tinham feito a semente, lembra? Tinha uma doadora, uma matriz, e aí elas faziam uma semente e o pessoal queria saber quem era a doadora que tinha fornecido o material genético para aquela semente. Você até falou que eu ia pegar uma questão depois com teste de paternidade, que tinha o mesmo raciocínio. E é verdade, porque depois eu fui dar uma olhadinha e eu encontrei questões muito semelhantes que o raciocínio era o mesmo. Faz muito mais rápido. Então, fazendo isso, na verdade, se você fizer bem feito a primeira questão, as outras que vêm parecidas com elas depois vão ser mais rápido. Entendi. Saquei. Exatamente. Uma questão tem que tornar você capaz de fazer outras questões parecidas. Se você fizer um bom processo com essa questão, isso funciona. E aí você ganha tempo. Tá, entendi. Agora, como é que você sabia que tinha se tornado capaz de fazer outras questões parecidas? Porque você tem que testar isso também, né? Essa é uma parte magnífica do meu estudo. Quando eu errava uma questão, o Doodle identificava essa dificuldade e rastreava no banco de questões outras questões semelhantes àquela que eu errei. Então eu ia pegar essa questão e fazer o meu processo, enquanto isso o Doodle ia procurar outras questões parecidas para me trazer no futuro, num futuro próximo. E aí depois que eu tinha feito o meu estudo, eu pegava essas questões e ele percebia, quando eu acertava essa questão depois, que eu já podia avançar para um outro nível. E aí ele ia pesquisar outras questões no banco e trazer, e aí eu fazia meu processo e voltava e a gente ia subindo junto. Entendi, o Doodle na verdade investigava individualmente a sua dificuldade e buscava aquelas questões que estavam na sua dificuldade. Quando deixava de ser uma dificuldade, ele mudava e ia procurar outra dificuldade para você. Exatamente. Só que se eu ficasse fazendo o processo de só ver a resolução, me sabotar, não melhorar, não evoluir, o Doodle ia ficar marcando passo no mesmo lugar. Ele ia ficar trazendo questões até o momento que eu começasse a acertar para poder sair. Quanto melhor eu faço o meu processo de ir fechando a comunicação com as questões, mais o Doodle procura outras questões para me trazer. E o interessante é que ele não muda só o assunto, ele também eleva o nível de dificuldade das questões. Ele começa apresentando as mais fáceis e vai evoluindo para as questões mais difíceis. Basicamente o que acontecia então era o seguinte: no começo você errava muito,
muito porque estava fechando a comunicação com as questões. Quanto mais você fazia, mais rápido você acertava as próximas. Era isso? No fundo, você não desanimava porque você sabia onde esse processo ia dar. Eu nunca pensei que era possível não desanimar errando questões. E você mostrou que é totalmente possível. E se eu ficar tentando acertar sem fazer o processo certo, inclusive, a minha aprovação não chega, porque eu não me torno capaz de, no dia do Enem, acertar as questões sozinho. Fiquei boca aberta agora. A gente sempre quer acertar a questão quando a gente vai fazer. Até hoje eu sou assim, eu pego toda a questão e toda questão eu tento acertar. O problema é que você tentar acertar a questão sem ser capaz de fazer essa questão sozinho é o que abre toda a possibilidade de sabotagem. E se eu não tivesse percebido isso no começo desse ano, não teria sido possível acertar as questões que eu acertei no Enem desse ano. Sim, não, mas eu fiquei chocado agora, porque se a gente não tivesse conversado sobre isso, sei lá, eu não tivesse encontrado com você nas férias, não tivesse ninguém pra falar sobre essas coisas de Enem, eu ia começar o ano pensando que a minha solução seria só fazer um cursinho, fazer as questões e ia cair em várias dessas coisas que você falou, Tomás. Ia dar tudo errado. Quando a gente tem muita vontade de passar, a gente quer encontrar a solução mais rápida, que vai colocar a gente nessa condição mais rápido possível. Mas sem pensar nos detalhes da nossa preparação, a gente acaba não chegando tão longe. Ser aprovado é uma consequência de quem consegue acertar um monte de questões no Enem. Mas para acertar cada questão no Enem, existem 3 maneiras de fazer isso. Ou você sabe fazer a questão, e aí você faz ela sozinho, ou você chuta, ou você cola. Chutar e colar não funciona no Enem. Eu sei, chutar e colar realmente não funciona. O problema é quando a gente faz um processo que a gente fica acreditando que sabe fazer a questão e não sabe. Esse é o problema. Um exemplo simples. Se eu acertar 80% de um certo volume de questões, mas eu chutei 40% e acertei. Se eu só olhar para o acerto, sem olhar para o processo que me levou a resolver aquelas questões, eu vou achar que minha taxa de acerto é de 80%. Vou ficar super feliz e vou chegar no Enem achando que sou capaz de resolver as questões. Quando na verdade eu chutei, isso não dá para ser reproduzido porque é fruto de um processo aleatório e eu fico achando que eu estou preparado, quando eu não estou. É claro que eu tenho vontade de ficar feliz com 80% de acerto, mas eu tenho que ficar feliz com um processo que possa ser reproduzido dentro do Enem, que possa ser convertido em resultado no Enem. Se eu não conseguir fazer isso, essa minha felicidade só vai durar até o momento que eu sentar na prova. Sentou, tudo vira tristeza. Tomás, saber fazer a questão, sem dúvida nenhuma, é o processo mais eficiente para a gente trazer a aprovação para casa. Eu sei, mas também é o processo que mais dói. Principalmente o começo. Depois a gente se acostuma, né? Você mesmo falou, você acertou 157 questões e acabou se adaptando a um processo que no começo é muito dolorido. Nossa conversa sobre o que fazer depois que erra uma questão, por exemplo, tem diversos pontos que a gente pode desistir ali, várias formas da gente não querer continuar. E aí a gente cai nesses pontos de conforto. Chutar é muito confortável porque é simples, não me custa nada. Dar uma olhadinha na resposta lá no fundo do livro também é confortável, é simples, é rápido, é fácil, não custa nada também. E isso tudo é muito tentador, né? A gente acaba sempre tendo muita tentação para fugir do processo mais dolorido que é aprender a fazer as questões. Isso é totalmente verdade. E se eu soubesse disso mais cedo na minha preparação, esses 157 acertos que eu fiz no Enem teriam chegado mais cedo para mim também. Eu só não fico mais triste porque, apesar de ter ficado 2 anos cometendo vários desses erros, eu poderia ter ficado 6, 7, como eu ouço o pessoal falando por aí. E hoje estou com um resultado satisfatório, acredito que eu vou conseguir passar, então eu não vou ficar me lamentando pelos 2 anos que passaram. Mas se eu tivesse conseguido pensar nisso um pouquinho mais cedo, não teria sido ruim. Antes de conversar com você, eu tinha uma dúvida tremenda sobre essa coisa de por que fazer questões antes de estudar a teoria. Agora, do jeito que você está me explicando tudo isso, eu estou começando a entender que não faz o menor sentido sair estudando teoria para depois tentar acertar as questões. Esse processo não funciona. Eu nem vou fazer isso esse ano, eu vou fazer do jeito que você está falando. Eu vou para as questões e depois eu vou fazer tudo que a gente já discutiu e conversou aqui nessas férias. Olhar para as questões do jeito que você está começando a olhar agora foi um divisor de águas na minha preparação. O próximo passo é entender que o tipo de questão que você vai fazer vai determinar a qualidade dos seus resultados. Eu já vi gente falando que fez 30 mil questões no ano e fez um resultado muito pior do que o meu, que fiz muito menos do que 30 mil questões no ano. Tudo tem a ver com o tipo de questão que você faz, como essa questão é escolhida. Eu até desconfio que você vai falar que foi o Dudu que escolheu as questões para você, mas deve ter alguma coisa a mais nesse lance todo da escolha das questões aí, não tem? Tem. O Dudu escolheu, mas tem outras coisas que eu precisei entender, mesmo o Dudu escolhendo questões para mim, que me levaram a ter um processo de escolha de questões que foi fundamental para a quantidade de acerto que eu fiz. Quando a gente não tiver nada para fazer, eu explico em detalhes como funciona esse lance das questões. Perfeito!
Feito, Tomás. Agora vamos sair de casa que eu tô criando um mofo aqui dentro já. A gente precisa tomar um sol, fazer uma caminhada, dar uma pedalada. Não sei, vamos sair. Chega de ficar aqui dentro de casa. Vamos encher os pneus da bicicleta e sair pedalando por aí então. Hoje vai ser um dia de pedalar uns 50 quilômetros. Eu acho que eu mudei de ideia. Não quero mais sair com um louco alucinado que quer pedalar 50 quilômetros. No próximo episódio, o Tomás vai explicar para a Pietra como era a rotina dele de resolução de questões, onde ele encontrava essas questões, como era o programa que ele usava. Ele vai mostrar o Doodle por dentro para ela. Ele vai mostrar que não basta só fazer as questões, é importante você entender onde moram os dados que te ajudam a intervir e estudar exatamente aquilo que você precisa para trazer sua aprovação para casa. Quando a Pietra viu a forma como o Tomás fazia as questões do roteiro e como ele usava o gerador de listas do Doodle, ela teve vários buffs. Vai valer a pena. Esse foi o 5º episódio da série A Jornada de Pietra, que fala da história de uma garota que prestou o Enem e foi mal e conseguiu construir o caminho para chegar em 160 acertos no Enem. Você não está pensando em perder os próximos episódios, né? Então faz a sua inscrição aqui no canal, ativa o sininho de notificação que toda vez que eu lançar um episódio novo você vai ser notificado. Valeu!